Abra a Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 21 ao 34. Hoje eu vou falar para vocês, a palavra de Deus vai falar conosco, mas eu vou expor para vocês a história da cura da mulher com o fluxo de sangue. Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 31 até o 34, depois da leitura nós vamos fazer uma breve oração e em seguida vocês podem assentar-se. Marcos 5, 21, está escrito: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder saiu de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia que tinha-lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Oremos. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento. Nós queremos ouvir a voz do teu Santo Espírito, consolando-nos, confortando-nos, dirigindo-nos pela tua santa palavra. Ajuda-nos, esforça-nos. Nós queremos conhecê-lo, compreendê-lo, viver a tua vontade. Revela a tua palavra aos nossos corações e as bênçãos que dela procedem, para que nós possamos viver por essas. Nós te pedimos isso humildemente, Senhor, no nome do nosso Salvador, teu Filho, Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Após Jesus ter sido expulso da terra dos Gadarenos, ele atravessa novamente o mar. Então ele estava do lado leste, onde hoje é a Jordânia. Curou, libertou, restaurou aquele homem gadareno de uma legião de demônios. Mas aqueles moradores de Gadara não entenderam isso. Viram em Jesus alguém a quem temer por causa do juízo. Então eles imploraram que Jesus saísse da sua terra. Jesus entra outra vez no barco e passa a oeste, em direção a Israel, em direção a Galiléia. E ele chega então à praia de Cafarnaum. E ali ele é recebido pela multidão. Antes dele ter ido para Gadara, ele tinha pregado e ensinado as parábolas acerca do reino para aquela multidão, mas com o objetivo de instruir os seus discípulos que estavam entre a multidão. Jesus volta outra vez e a multidão o espera. A multidão aperta Jesus. Como nós vemos das outras vezes em que Jesus estava entre a multidão, de maneira que ele não conseguia comer nem beber em paz, nem podia estar em casa sem que todos estivessem, nem dormia. Jesus chega e a multidão já se aproxima.
Essa passagem, que compõe, na verdade, dos versículos 21 ao 43, ela narra 2 milagres que Jesus faz. Esses 2 milagres têm suas semelhanças e os seus contrastes. Nesse sermão de hoje eu vou abordar só o relato do versículo 24 ao 34, que é a cura da mulher com fluxo de sangue. E no próximo sermão eu vou falar a respeito da ressurreição da filha do Jairo. No versículo 22 diz assim, que Jairo vem ao seu encontro. Quem é esse Jairo? É um homem, chefe da sinagoga. E ele vem à procura de Jesus. Já disse, acho que em outro sermão, mais atrás, para se organizar uma sinagoga naqueles tempos era preciso 10 homens. 10 homens organizavam uma sinagoga. Então pagava-se uma mensalidade, a cadeira da sinagoga, para o sustento do predial. Então ali o chefe da sinagoga não era o instrutor da sinagoga. Ele era o chefe administrativo da sinagoga. Então ele sustentava um rabino ou um escriba que todo sábado ensinava a lei ali na sinagoga. Jairo era esse chefe da sinagoga. Agora vocês lembram-se que Jesus havia rompido com a sinagoga de Cafarnaum. Por quê? Porque lá em Marcos 3:6 ele estava sob ameaças de morte. Quando ele cura o homem da mão encolhida no sábado, aqueles homens querem matar Jesus. Os fariseus tomam conselho junto com os herodianos, que eles querem matar Jesus. Então Jesus já não podia mais ir na sinagoga de Cafarnaum. Então ele agora pregava no mar, pregava no deserto, pregava em praça pública, mas não mais na sinagoga, para escapar, de uma ameaça de morte dessas. Mas o Jairo, chefe da sinagoga, ele rompe com isso, com essa intenção dos frequentadores da sinagoga dele de matar Jesus. Ele vê em Jesus alguém que pode o socorrer. Ele sabe que foi na sinagoga dele que Jesus foi ameaçado de morte. Ele sabe também da afronta que Jesus faz ao legalismo dos fariseus dentro da sinagoga que ele administrava. Mas ele não está aí para os fariseus, ele não está aí para a religião. Ele sabe que em Jesus ele pode encontrar socorro. E o texto diz que Jairo vem até ele e prostra-se, ajoelha-se diante de Jesus. Essa é a atitude de humilhação que o Jairo toma. Essa é a atitude que nós devemos tomar ante Jesus. Diante do Senhor nós temos que nos humilhar. Nós temos que nos desfazer de toda vanglória. Nós temos que nos despojar de todo o status que nós tenhamos. Foi isso que o Jairo fez. E no versículo 23 diz que o pedido do Jairo foi: rogo-te que venha e ponha-lhe a mão. O que o Jairo fez? Rogou-lhe, implorou. Um homem que é chefe da sinagoga, um homem que é religioso, mas que diante daquele que ele sabe, daquele em quem ele vê o Filho de Deus, daquele onde ele viu as curas que foram realizadas em Cafarnaum, na sinagoga, ele implora. Ele não está à altura de exigir nada de Jesus. Ele não está à altura de pedir nenhum favor a Jesus, porque Jesus não deve favor nenhum a ele. Qual é, então, o pedido do Jairo? Rogo-te, Senhor, imploro, não mereço, o Senhor não deve nada a mim, mas eu imploro. Essa é a oração verdadeira. Esse é o padrão verdadeiro de oração bíblica. É súplica, é implorar. O Jairo precisava de um milagre. O Jairo tinha uma aflição, mas dependia de Jesus querer socorrê-lo. E ele reconhece que depende de Jesus querer fazê-lo. Essa é a nossa oração. Não importa qual é a nossa súplica, qual é a nossa petição, ela precisa ser feita como quem sabe que não merece receber. E o Jairo chega: rogo-te, vem e imponhas a mão na minha filha, para que ela viva. Ele diz: a minha filha está à morte. O Evangelho de Mateus diz que ele fala assim: a minha filha está morta, porque a menina estava tão
adoentada, que é quando Jairo sai de casa para ir à praia em encontro de Jesus, a menina estava viva. Mas ele acreditava que, chegando lá, a menina já tinha morrido. O próprio Jairo sabia. E ele fala assim, vai e põe-lhe as mãos para que ela viva. Então, esse homem acreditava totalmente na autoridade de Jesus sobre as doenças e a morte. Ele sabia que Jesus podia curar, e ele sabia que caso ela já tivesse morrido, ele podia a ressuscitar. Versículo 24 diz que Jesus foi com ele então. E aqui nós fazemos uma pergunta. Se o caso era tão urgente, por que Jesus não curou a menina à distância? Ele já tinha feito isso com o filho do oficial, lá em João 4, do 46 ao 54. E nós aprendemos no primeiro sermão de Marcos, que Marcos omite esse primeiro ano do ministério de Jesus. Mas esse foi o segundo milagre realizado por Jesus. O primeiro foi fazer água em vinho no casamento em Caná da Galileia. E o segundo foi, viajando para Cafarnaum, ter curado o filho do oficial. O oficial vem até Jesus, fala, meu filho está enfermo, ardendo em febre. E Jesus fala, vai, o seu filho está salvo. E quando esse homem viaja de Cafarnaum até a sua cidade, chegando lá, os servos dizem, olha, o seu filho por volta das 3 da tarde, de repente, levantou, melhorou. E ele soube que era a hora em que Jesus disse, vai, o teu filho vive. Outra vez, Jesus também já tinha feito isso com o servo do centurião, lá em Mateus 8, 5. Na narrativa de Mateus, essa cura da mulher com fluxo de sangue acontece no capítulo 9. Então é tipo assim, semanas atrás, dias atrás, Jesus havia curado o servo do centurião. O centurião romano não era judeu, não era religioso, somente dizendo, vai e faz conforme a tua fé. Então, Jesus poderia muito bem ter dito para o Jairo, Jairo, vai em paz, a tua filha está viva. Não podia não? Mas por que ele não fez? Primeira coisa que nós aprendemos, por que Jesus não curou a filha de Jairo assim? Porque Jesus está disposto a atender a necessidade das pessoas. Jairo disse, Senhor, vai, impõe-lhe as mãos. Então Jesus ia fazer aquilo que o Jairo cria que sararia sua filha. Jesus, ele reconhece as nossas necessidades. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Daquilo que nós precisamos. Ele sabia que a filha do Jairo precisava que ele fosse lá. E ele desejava impor-lhe as mãos, curá-la conforme a fé do Jairo. A segunda coisa que nós aprendemos, e aqui há uma interrupção na história da filha do Jairo, e começa a história de um outro milagre. Jesus não curou a menina à distância porque ele queria fazer outro milagre. Ele queria curar outra pessoa. E às vezes nós estamos esperando alguma coisa de Deus, irmãos. Pode ser algo bem sério, como a cura da filha de Jairo. Mas pode ser algo bem banal. E nós dizemos, por que a minha bênção demora tanto para chegar? Por que o meu milagre demora tanto para acontecer? Porque Deus é quem atende o seu milagre. É Deus quem sabe o que você necessita. Deus sabe se há outro milagre mais urgente do que o seu. Deus sabe se é hora de atender a outra súplica antes do que a sua. Então Jesus vai caminhando lentamente até a casa do Jairo. Ele não vai lentamente porque ele quer andar devagar. Ele vai lentamente porque a multidão não deixa ele ir. Porque a multidão está ali oprimindo ele, e ele indo em direção à casa do Jairo, então. E aqui eu quero fazer um contraste, irmão, entre esses dois milagres. A súplica do Jairo e a cura da mulher com fluxo de sangue. O Jairo e a mulher. O Jairo era líder da sinagoga. A mulher, uma mulher anônima. Só na cultura judaica, e dê atenção para isso, o fato do Jairo ser homem e a outra ser mulher, já os colocava em classes totalmente distintas na cultura judaica. O Jairo era um homem religioso. A mulher era excluída da religião.
Não a mulher em si, mas essa mulher com fluxo de sangue. E por que que essa mulher era excluída da religião? Porque lá nas leis sanitárias, Levítico capítulo 15, fala que ninguém que tivesse qualquer fluxo sanguíneo, fez um corte, saiu sangue, você está impuro. Por quê? Já disse isso quando nós tratamos o caso do leproso. Porque não se tinha conhecimento naquela época de bactérias, infecções. Então as leis sanitárias dadas por Deus era para prevenir. Você não sabe quem está doente de uma doença contagiosa, que pode de repente espalhar uma epidemia na comunidade toda, numa cidade toda, num país todo. Então uma pessoa que tivesse um fluxo sanguíneo, fosse ela homem, fosse mulher, tinha que se apartar da sociedade. Ele ia para fora da cidade. As cidades naquela época eram arraiais. Então a pessoa ia para fora da cidade, ficava num local isolado até o fluxo sanguíneo estancar e voltava. Ok? Se fosse um corte comum, fiz um corte lá, então eu fiz um curativo, até o final da tarde eu estava impuro. Caso fosse um fluxo mais prolongado, eu tinha que estar fora da cidade até o meu fluxo sanguíneo sarar, depois eu voltava para a cidade. As mulheres era um pouco mais rigoroso, não é não? Por quê? Porque as mulheres têm um fluxo menstrual todos os meses. Então, nesse período no período menstrual das mulheres, elas se retiravam para fora do arraial, ficavam lá 7 dias. É isso que a lei decretava. Ao fim dos 7 dias, elas voltavam normalmente. Caso o fluxo fosse prolongado além dos 7 dias, então elas ficavam todos os dias do fluxo, mais 7 depois de ter estancado, para garantir que não era nada de anormal, nenhuma enfermidade, mais 7, depois no 8º dia, após o término do fluxo, então elas voltavam e faziam um sacrifício, uma oferta de sacrifício para curar. Então naquela época o camarada não tinha que conviver com TPM, né? Assim, era 7 dias. Já bem, tchau. A mulherada ia para fora da cidade. Brincadeira à parte, né? Outro contraste entre o Jairo e a mulher hemorrágica. O Jairo era rico, certo? Ele era chefe da sinagoga. Ele era o cara que bancava aquela estrutura predial toda. E a mulher? Ela havia perdido todo o dinheiro que ela tinha pagando os médicos para que tentasse resolver o problema dela. Quando o texto fala que médicos, irmãos, é lógico que a medicina daquela época não era a medicina nossa. Então, os rabinos eram os médicos da época. Era medicina religiosa. Então, por exemplo, eles acreditavam que vaporizar uma ferida com vapor de vinho novo ajudava a estancar. Enfim, tinha uma série de rituais lá que eles praticavam. Na verdade, são 11, que eu não fui atrás de saber quais são os 11, que para nós não é preciso saber isso. Mas essa mulher tentou todas as 11 alternativas para a cura do fluxo dela, que nós não sabemos se está ligado ao fluxo menstrual ou a um fluxo qualquer. Mais provavelmente que seja, né? Outro contraste, o Jairo teve a alegria de durante 12 anos criar a sua filhinha. A filhinha do Jairo tinha 12 anos de idade. E ele teve a alegria de ter um filho, a filhinha dele ali, durante 12 anos. Agora aquela mulher, há 12 anos, estava impedida de poder gerar filhos. E o último contraste é que o Jairo faz o pedido dele publicamente. E essa mulher toca a Jesus escondida. E é aqui que Jesus atende as duas necessidades. Jesus atende o pedido do Jairo. E Jesus atende de uma forma miraculosa, até o atender de Jesus aqui é miraculoso, a necessidade da mulher. Mas ele atende primeiro aquela que mais necessitava. Porque aquela mulher, ela era excluída da sociedade. Ela não devia estar no meio daquela multidão. Ela tinha que estar isolada por causa daquele fluxo dela. Ela não podia sequer estar ali. Então Jesus atende primeiro a necessidade dela. É aí que, irmãos, quando nós vemos esse exemplo bem pontual, mas muitos outros, quem disser que a Bíblia é machista, não consegue perceber como é que Jesus corrige toda a deturpação que os rabinos fizeram da lei de Deus. Porque a lei não foi dada para segregar a sociedade, mas somente para proteger a sociedade. Não é verdade? Eu tenho um corte, um sangramento, eu só não quero que ninguém se contamine. Não quero que uma doença infecciosa, contagiosa se espalhe. Mas não.
Os rabinos deturparam de tal forma que essa mulher, coitada, ela estava sofrendo, mas ela era tratada como uma coisa, como um entojo. E aí Jesus vem, corrige isso. Jesus coloca a mulher num panorama da sociedade, no patamar social que ela nunca teve, nem entre os gregos, nem entre os judeus, nem entre nenhuma sociedade da época. A Bíblia não é machista, não. A Bíblia, se nós vivêssemos naqueles tempos, nós íamos provavelmente contrariar tudo isso que Jesus estava fazendo, que estava indo contra toda a tradição, né? Então a cura da mulher hemorrágica nos ensina uma lição a respeito da fé salvadora. O que essa mulher agiu com fé não é uma fé qualquer, é uma fé salvadora. Versículos 25 e 26 descreve para nós a sua enfermidade. Então Jesus estava a caminho da casa de Jairo, aquela multidão o apertava por causa de curas. Isso já aconteceu lá em Marcos 3,10, né? A multidão se lançava sobre Jesus, os enfermos se atiravam em cima de Jesus para ao menos tocar-lhe. E há quanto tempo aquela mulher estava enferma? 12 longos anos. Há quanto tempo você tem orado e suplicado por alguma coisa a Deus? É aquela mulher há 12 longos anos. 12 dias? Não. 12 semanas? Não. 12 meses? Não. 12 longos anos. Eu vou fazer ano que vem 10 anos de casado, né? Então, você imagina. Tanto tempo, 10 anos, é mais do que isso. 12 anos. Essa mulher gastou tudo que ela tinha. Então ela esforçou-se para alcançar alguma coisa de Jesus. No meio daquela multidão, ela foi esgueirando-se, arrastando-se para chegar em Jesus. Mas antes dessa atitude dela, ela tinha investido financeiramente na cura dela. Então ela não é uma mulher que tinha uma atitude passiva. Não é uma pessoa que sofre de algo e fica lá, se lamuriando, se lamentando, com um discurso vitimista. Não, ela buscou, ela gastou, ela investiu tempo, ela investiu dinheiro, ela procurou soluções. Há uma cultura evangélica e nós vivemos com ela. E esses tempos atrás, na escola da Sara, um caso. O menino tem problemas neurológicos, né? Tem que tomar remédio. Se não tomar remédio, fica louco, morde outros alunos, sobe em cima da cadeira, bate na professora. É um remédio, gente! Tem solução! É um remédio que você pega de graça no SUS. No caso dele, tem solução! Mas não, eu sou crente, eu não posso tomar remédio, porque eu tenho fé. Você é louco! É louco. Jesus disse, os enfermos precisam dos médicos. Depois que você tomou todos os remédios, fez todos os tratamentos, não há solução humana para o seu caso, então é um negócio para Deus fazer. Então a mulher tentou tudo e nada resolvia. Talvez se ela vivesse hoje, ela poderia estar acometida de alguma enfermidade qualquer. Talvez a medicina de hoje, século 21, tenha a cura para ela, mas naquela época não tinha. E ela gastou tudo que tinha, não resolveu o problema, só piorou. Então ela precisava de um milagre, né? As pessoas não, as pessoas têm qualquer problema, elas se fica naquela atitude passiva, só reclama. Ainda eu e a Mariana até criticamos, né? Não é porque eu imagino, irmão, que essa mulher agia assim, a mãe dessa criança da escola da Sara. Eu tenho certeza, porque na reunião de escola, a descrição, vocês vão ter certeza. Quem é evangélico vai saber de que igreja essa mulher é. Tinha um cabelo bem grande, tinha uma saia bem longa e de chinela havaiana. É a igreja do programa de rádio que o missionário morreu. Eu tenho certeza absoluta que na igreja dela ensinam ela que se o filho dela tomar remédio, ela não tem fé. Então não, essa mulher não. Essa não fazia isso. Essa fez tudo o que ela pôde. Infelizmente ela não alcançou. O que poderia ter causado essa hemorragia dela, irmãos? Então nós fui dar uma bulgada lá, né? Não sou médico nem nada, mas fui dar uma bulgada, então ela poderia ter um mioma, poderia ter um câncer, ela poderia ser hemofílica, embora a hemofilia em mulheres eu li que é um negócio muito raro, é mais comum em homens, mas seja lá o que fosse, a enfermidade que ela tinha,
durava 12 longos anos. Agora você imagina você, 12 anos doente. A pele daquela mulher era verde, era cinza, irmãos. Ela era fraca, ela era anêmica, ela era cadavérica. Ela provavelmente devia aparentar ter uma idade muito maior do que ela tinha. Então era uma pessoa que estava debilitada. E ela sofria, irmãos, de 3 segregações, 3 separações. A primeira é uma segregação conjugal. Ela não podia casar. Ou se ela já fosse casada, ela não podia ter relações com o marido dela. E não podia gerar filhos. Essa é a primeira segregação. Tem mulheres que querem ser solteiras, mas a maioria das mulheres saudáveis e inteligentes querem casar-se. Então, você imagina, ela não podia. E se ela fosse casada, ela tinha que conviver com a frustração dela e muito mais da parte da pressão do marido dela. Você imagina aquela sociedade, porque ela não podia ter filhos. Segunda segregação é a segregação social, porque por causa da lei sanitária, qualquer pessoa com fluxo tinha que se isolar, mas essa mulher saía então, todos os meses, todas as mulheres saíam da cidade na semana, das suas regras, só que passados 7 dias voltavam. Essa mulher nunca voltava, ela sempre estava lá. Essa mulher nunca ia na casa dos pais dela, essa mulher nunca ia na casa dos irmãos dela, nunca ninguém ia visitar essa mulher. Porque ninguém quer se contaminar, porque todo mundo tem medo do contágio. Então todos os meses a mulherada ia lá, estava nos dias das regras, ia lá, fofocava bastante fora da cidade, falava mal dos maridos lá fora da cidade, e voltava 7 dias depois. Mas essa não, essa ficava lá, 12 anos. 12 anos de segregação social. A terceira é a segregação espiritual, porque qualquer pessoa que tivesse nessas condições de fluxo de sangue, mesmo que fosse um ferimento de corte, ela estava cerimonialmente impura, então ela não poderia participar de nenhum serviço religioso. A pessoa não poderia ir no templo oferecer uma oferta, não poderia ir no templo sacrificar um animal, não poderia ir na sinagoga ouvir a exposição da lei, porque ela estava cerimonialmente, religiosamente impura. Então, ela tinha 3 segregações. A mais grave, com certeza, é a espiritual. Ela não estava ouvindo a palavra de Deus, ela não estava alimentando-se de Deus. Não que ela não queria, ela não podia. Esse quadro aqui nos ensina, mais uma vez, como no caso do endemoniado gadareno, a incapacidade humana para nos solucionar essas coisas que só Deus pode fazer. Versículos 27 a 29 nos fala da atitude de fé que aquela mulher teve. Esses versículos nos contam como aquela mulher criou fé e pôs essa fé em ação. O que aconteceu primeiro então? Versículo 27. Ouvindo falar de Jesus. Vou repetir isso para vocês. Ouviu falar de Jesus. O apóstolo Paulo escreve para nós em Romanos 10 que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Fé, irmãos, é diferente de superstição. Essa mulher não era supersticiosa, que ela acreditava que tocar num vestido de um homem curava a ferida. Não é uma simpatia que ela fez. É que ela ouviu falar que lá, lógico, dias atrás, naquela narrativa do capítulo 3, ela ouviu falar que Jesus curou multidões, que homens que se lançaram em Jesus foram curados de suas enfermidades. Não é uma superstição qualquer, é fé. Fé verdadeira. E como é que eu sei que é fé verdadeira e você sabe que é fé verdadeira? Porque ela dizia consigo: se tão somente eu tocar nas suas vestes eu ficarei sarada. Então uma fé verdadeira é fruto de uma reflexão pessoal. Você ouve de Jesus, você ouve o sermão, você ouve a explicação, a exposição da palavra, mas não pode entrar por um ouvido e sair por outro. Você tem que remoer isso. Você tem que refletir, você tem que fazer uma introspecção. Você tem que olhar para a pregação, olhar para o texto e ver se você se enquadra no texto. Você tem que ver se você se enquadra, se o texto está fazendo parte da sua vida. Se a palavra de Deus faz parte de você. Ela dizia: se eu tão somente tocar, eu ficarei sarada. É uma fé reflexiva. E a terceira característica da fé dessa mulher é que ela pôs ela em ação. Tocou em Jesus. Ela ouviu dizer que Jesus curava. Ela dizia consigo mesmo: se eu tocar, eu sararei. E ela foi e fez.
A multidão apertava Jesus, mas a multidão só o apertava. Só ela o tocou. Tocou propositalmente. Tocou intencionalmente. A multidão toda apertava Jesus, mas uma pessoa só toca em Jesus. Irmãos, quantas pessoas estão hoje arrojando-se, enchendo igrejas e outros templos religiosos, participando de cerimônias religiosas, de cultos religiosos, ouvindo, assistindo a pregação do Evangelho, mas estão como uma multidão, ali rodeando a Jesus. Recebem um batismo nas águas, mas nunca receberam o batismo do Espírito nos seus corações. Sentam-se, comem o pão e o vinho, mas nunca comeram do pão celestial. Aquela multidão estava ali, podia estar ali, diante de Jesus, ninguém tocou-lhe, ninguém buscou-lhe. Mas aquela mulher, que não podia estar ali, tocou a Jesus. E o versículo 29 diz que sentiu no seu sangue, sentiu no seu corpo que estava curada daquele mal. Essa é uma característica importante do milagre verdadeiro. Não é simplesmente assim, eu creio que eu vou tocar em Jesus e vou ficar sarado. Eu creio que Deus vai me atender. E nada acontece e você se conforma. Não, aquela mulher teve tal fé, fez tal ato e sentiu. Ela soube que ela tinha ficado curada daquele mal. E aí Jesus faz uma pergunta, versículo 30. Quem me tocou? O que Jesus estava querendo com essa pergunta, irmãos? Jesus é onisciente. Jesus sabia por que ele não curou a filha de Jairo à distância. Jesus sabia por que ele estava caminhando naquele caminho entre a multidão. Jesus sabia quem ele havia tocado, mas ele faz uma pergunta dessa: quem me tocou? E a resposta dos discípulos, versículo 31, é um tanto quanto óbvia. Eles falam assim: mestre, a multidão te oprime e o Senhor pergunta quem me tocou? É lógico que eles não iam dizer isso para Jesus, tinham temor, mas que pergunta absurda, Senhor. Todo mundo está encostando no Senhor, esbarrando, empurrando. Mas Jesus fala: não. Alguém tocou em mim porque eu sei que de mim saiu poder. Esse é um milagre que Jesus fez de forma passiva. Jesus não impôs as mãos, Jesus não disse para a mulher. Jesus estava ali e a mulher toca e virtude, poder, sai de Jesus e cura. Essa cura dessa mulher demonstra a soberania de Deus em tudo. Aquela mulher vai até Jesus, mas Jesus fala: quem me tocou? E o que é que Jesus queria com essa pergunta? Ele queria extrair uma confissão. Por que Jesus queria que aquela mulher confessasse, irmãos? Porque ela já havia sido curada, não havia? Ela sentiu no corpo dela que ela estava curada. Aconteceu o que ela buscava. Por que então Jesus queria que ela confessasse-se ali? Porque Jesus queria mais do que a cura física somente. Jesus quer mais do que atender a sua súplica, a sua oração. Jesus quer mais do que atender o seu milagre, a sua bênção, que você ora, que você busca. Jesus queria mais que curar a enfermidade da mulher. Ele queria uma cura emocional para ela. Queria tratar a alma dela, aquela alma segregada, de pessoa isolada. Ele queria dar àquela mulher a salvação eterna. E na resposta de Jesus, quando essa mulher, então, vendo que não podia se esconder, conta toda a verdade a Jesus, nós vemos essas 3 curas que Jesus faz para ela. Jesus olha ao redor, até que os olhares deles se cruzam. Agora imagina você sendo flagrado. Imagina você no meio da multidão e Jesus olha no seu olho. Jesus olha na sua direção e o seu coração gela completamente. Foi isso que aconteceu. Ela temendo e tremendo. Ela não podia tocar um rabino. Ela estava impura. Aproximou-se. Você precisa aproximar-se de Jesus, meu irmão. Aproximar-se de Jesus, nós já temos falado disso. Não é vir aqui na igreja. É aproximar-se dele aqui. É abrir a sua Bíblia empoeirada e aproximar-se de Jesus.
É orar não os 5 minutinhos que nós oramos aqui entre o louvor e a pregação. É aproximar-se de Jesus em oração. Ou você vai ficar como aquela multidão que está perto de Jesus, só de corpo presente. Aquela mulher, temendo, ela não entendia, ela achava que Jesus podia censurá-la, ela poderia, de repente, num alvoroço da multidão, ser apedrejada por aquilo, por aquele sacrilégio, mas ela aproxima-se de Jesus. E ela prostra-se, ajoelha-se, se humilha diante de Jesus. Essa é a atitude nossa, diante do Senhor, humilhar-nos. A mesma atitude que o Jairo teve, ela também prostra-se, humilha-se e confessa, fala tudo para Jesus. E Jesus responde para ela no versículo 34: a tua fé te salvou. A fé, irmãos, é uma graça de Deus para a salvação do homem. Você tem fé? Você tem fé? A fé que você tem é de quem? É sua? Não é não. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós. A fé que você tem não é sua, foi Deus quem lhe deu. Jesus deu àquela mulher ouvir falar dele, e ouvir falar dele deu fé àquela mulher. Com a fé que Deus deu, Deus operou um milagre na vida dela. É Deus, é a graça de Deus do início ao fim, irmãos. Nada é teu, nada é meu, tudo é do Senhor. É Ele quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Deus quer te curar e Ele te cura. Deus quer te abençoar e Ele te abençoa. Deus quer te salvar e Ele te salva. E é isso que Jesus faz. Muito mais do que curar o fluxo sanguíneo da mulher, Ele quer salvá-la. Deus deu fé no meio da fraqueza daquela mulher. Deus deu fé quando ela estava desenganada, quando ela estava oprimida. Uma fé verdadeira, com a qual ela recebeu uma cura completa. A primeira cura, e eu quero fazer uma análise desse versículo 34, da última para a primeira frase de Jesus. Uma cura física. Ele disse: fique curada desse seu mal. Curada completamente, curada para sempre. Não é o fluxo que é contínuo há 12 anos, estancou agora, daqui 4, 5 dias, se alimenta mal ele volta. Não! Deus, quando cura, cura completamente. Não é igual o milagre do apóstolo da televisão, não. Quando é a cura de Jesus, ela é definitiva. Jesus curou e curou de verdade. Fica livre desse seu mal. A segunda cura é a cura emocional. Jesus disse: vai em paz, tem bom ânimo, ninguém vai te censurar, eu não vou te acusar, eu não vou falar para ninguém que você tinha um fluxo. Eu e você sabemos, mas eu não vou expor para ninguém. Vai em paz. Aquela segregação social acabou. Agora você pode casar-se, agora você pode ter filhos, agora você pode ser uma mulher realizada. Acabou. É uma cura emocional. Vai em paz. Paulo diz a nós, sendo justificados pela fé, temos paz para com Deus. 6. Nós estávamos todos debaixo de uma ira de Deus por causa dos nossos pecados. Nós tínhamos que ter medo do juízo de Deus iminente. Quando nós chegamos até a cruz de Cristo, quando nós chegamos até o Evangelho, até a redenção salvadora de Jesus, nós chegamos atônitos, sabendo que merecemos a reprovação, sabendo que merecemos a condenação. Mas Jesus, por meio da fé, nos justifica. E agora nós temos paz com Deus. É isso que Deus dá para nós. Paz com Ele. E, finalmente, o que Jesus dá a essa mulher é cura espiritual. É a primeira coisa que Jesus fala para ela no versículo 34. Filha, a tua fé te salvou.
Algo interessante que eu não sabia, só fui saber hoje estudando a respeito dessa passagem, essa é a única pessoa a quem Jesus chama filha no Novo Testamento. A ninguém Jesus disse filho, a ninguém Jesus disse filha, só a essa mulher, só a essa rejeitada, só a essa segregada. Ele diz: filha, a tua fé te salvou. Salvou daquilo que nós mais precisamos ser salvos, irmãos, que é da condenação por causa do nosso pecado. Irmãos, não é uma bênção, é um milagre. A filha do Jairo está morrendo, ele não precisa de uma bênção, ele precisa de um milagre. A mulher estava há 12 anos enferma, não precisa de uma bênção, ela precisa de um milagre. Há pessoas enchendo igrejas, domingo após domingo, campanha após campanha, sexta-feira então a coisa é até mais forte, atrás de bênção. Tudo é uma bênção. Você acordou hoje pela manhã? É uma bênção. Você respira agora? É uma bênção. Você pode me ver aí diante dos seus olhos? Isso é uma bênção. Você respira com um pouco de dificuldade? É uma bênção. Poderia ser pior. Você poderia estar acamado num leito de morte. Tudo é uma bênção. Nós não temos que ficar buscando bênçãos. Às vezes nós precisamos de um milagre. Aí por isso nós temos que buscar. Mas tudo é a graça de Deus. Tudo são bênçãos de Deus. Amanhã pela manhã nós vamos acordar. Vai ser uma bênção do Senhor. Nós não damos graças. Nós não agradecemos por todas essas bênçãos que estão nos rodeando todo momento. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus nos diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos agora mesmo. Você é crente? Você é cristão? Você é evangélico? Você é temente a Deus? Mas saiba que você é um miserável, pobre, cego e nu. E Deus não fosse misericordioso por mim e por você, Ele teria com justiça direito de nos consumir agora na sua ira. Com justiça. Deus quisesse, eu tenho uma lista enorme de pecados, pensamentos pecaminosos, palavras pecaminosas. E você tem outra, igual a minha, ou maior. Mas você não morreu. Mas você não fulminou. Ao contrário, Cristo morreu. Ele sofreu açoites. Hoje nós lemos o Salmo 22. Me traspassaram mãos e pés. Ele angustiou. Deus não te desamparou. Deus não te desamparou. As misericórdias dele te trouxe vivo aqui hoje, essa noite. Mas Jesus na cruz disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus em Cristo, irmãos, trocou o seu lugar de condenado. Ele, santo, justo, morre. Você e eu, miseráveis, pobres, nus, recebemos vida. Nós não precisamos de bênção. Talvez nós precisamos de um milagre, algumas vezes. Mas bênçãos não. Bênçãos nós recebemos o tempo todo. Da mesma maneira que Jesus curou completamente aquela mulher, do corpo, da alma e o principal, da condenação eterna. Ele cura as nossas. Ele cura as nossas hemorragias existenciais. Quando nós estamos deprimidos, emocionalmente enfermos, Ele nos dá ânimo. Quando nós estávamos espiritualmente mortos, Ele nos deu vida. Nos deu vida e vida eterna. Ouvirmos falar de Jesus, irmos atrás de Jesus, procurarmos por Ele, nos humilhar diante de Jesus, tocarmos Jesus pela fé. Eu quero ser como essa mulher. Eu quero ser curado de todas as minhas angústias. Você quer ser curado de todas as suas angústias. Mas Jesus vai curar-lhe, vai animar-lhe, vai te salvar. Porque Ele conhece a tua angústia, a tua fraqueza.
Mas você precisa, ouvindo falar de Jesus, ir até Ele, seguir-lhe, imitá-lo, obedecê-lo. Você precisa, ouvindo falar de Jesus, tomar uma atitude, tocá-lo, se envolver com Jesus, se envolver em oração, se envolver. Mais do que a multidão que estava ali, olha, aquele é o profeta Jesus de Nazaré, olha que legal, Jesus, um homem galileu pregado numa cruz, morreu há 2000 anos atrás. Não, isso qualquer pecador tem, conhecimento do Jesus histórico. Você precisa conhecer o Jesus vivo, você precisa tocar o Jesus vivo, porque Ele pode curá-lo, animá-lo e salvá-lo. Amém? Coloque em pé para nós orarmos e agradecer, Senhor.